Tudo bem? Professor Carpinho, estamos aqui hoje com nossa matéria de Direitos Humanos, aqui na sede da LAC Concursos, na capital do Mato Grosso. Hoje vamos tratar da matéria específica Regras de Beijing ou Pequim. Pequim, regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça. De quem? Da infância e da juventude, ok? Ponto especial, que sempre está em concurso público essas regras de Pequim, vamos destruí-la, vamos analisar ponto a ponto essa matéria, para não ter nenhum erro a respeito disso. Deixa eu colocar aqui para rodar, beleza? Ok, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos começar? Como sempre eu faço, vamos fazer um pequeno relatorinho, uma pequena introdução a respeito dessa matéria. As regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça, cuidado, tá? Já vou falar o seguinte. Cuidado para você não confundir com as regras de Tóquio, regras de Beijing, regras de Riad, que agora eu fiz até uma tabelinha para a gente poder estudar. Mas regras de Pequim, lembra-se, a administração da justiça. Não é dignidade da pessoa humana, não é tratamento do preso, ok? Não é pena alternativa, não. É a administração da justiça, tá? Como que vai regulamentar essa administração da justiça focado na proteção da infância e da juventude? Também conhecido como regras de Pequim, são uma uma resolução, opa, está errado aqui, é uma resolução, tá? São uma resolução da Assembleia, desculpa, geral da Organização das Nações Unidas, está errado aqui, esqueça, tá? É uma resolução, não são, tá? É uma resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, de 85, sobre o tratamento devido aos jovens que cometeram infrações ou aos quais se imputem o cometimento de uma infração penal, e foi admitida no Brasil, ok? É adotada no Brasil. E tem até a pergunta idiota falando assim, olha só, perguntinha básica, pergunta de juiz. As regras de Beijing ou Pequim, as diretrizes de Riad, vamos estudar isso numa outra aula isolada. As regras mínimas das Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade. Instrumentos internacionais de proteção aos direitos das crianças e adolescentes. Não se aplicam ao Brasil. Parou. Claro que se aplica, viu, gente? O Brasil ratificou essas convenções. Tudo se aplica, ok? Está errada a questão, nem vou continuar, nem vou entrar em detalhes. Deixa eu falar para você, como eu disse no início da aula, tem que ficar atento, tá? Que você não pode confundir regras de Mandela, regras de Tóquio, regras de Beijing, regras de Riad e a própria Convenção de Proteção aos Direitos da Criança, ok? Vem comigo, regras de Mandela, o que quer dizer isso? Ela se prende à dignidade dos presos. Falou de dignidade de preso, regras de Mandela. Lembra lá, Nelson Mandela? Aquele precursor quanto aquele precursor, aquele político, aquele ativista, que sempre lutou pela regra da igualdade racial, né? Lá na África do Sul. Ficou preso por mais de 30 anos. E aí, nesse meio tempo, construiu-se regras de Mandela, que vai tratar o quê? Dignidade do preso. O que mais? Regras de Tóquio, que trata das medidas não privativas de liberdade. Ele vai tratar o seguinte, das medidas alternativas, ok? Regras de Tóquio, medida alternativa. Regras de Riad, medidas para prevenção. Riad é prevenção. Antes de cometer o crime, vamos tratar. Antes de que ele cometa um delito, vamos criar o subsídio, vamos criar a estrutura para que a criança, o adolescente, não cometa delitos, ok? Se cometer, aí eu tenho a administração da justiça da infância, que é a regra de Beijing. A regra de Beijing, que é a que vamos estudar, a regra de Pequim, vamos trabalhar a administração da justiça, propriamente dita. E aí a Convenção sobre os Direitos Internacionais da Criança e Adolescente, que trata das políticas e diretrizes para a promoção, defesa e fiscalização dos direitos da criança e adolescente. Vamos ver como já caiu? Vamos ver como caiu? Olha só, como o examinador é maligno, ele mistura os três. Olha lá. No plano internacional, as regras mínimas para a administração da justiça. Administração da justiça é a palavra-chave. Administração da justiça, eu vou pegar meu caneta no dia da prova e vou grifar. Falou de administração da justiça, está falando de quê? Regras de Riad? Não. Riad é prevenção. Regras de Beijing? É ela. É ela. E os demais estão errados. Convenção não é. Declaração Universal dos Direitos da Criança também não é. Beleza, regras de Beijing é a resposta correta. Administração da justiça, lembra, falou administração da justiça, falou regras de Beijing. Falou em tratamento preventivo, prevenir o cometimento de crimes, regras de Riad.
Penas alternativas, regras de Tóquio. Dignidade da pessoa humana, regras de Mandela. Ok? Beleza? Não esqueça desses detalhes. Ok? Vamos lá, tem mais uma? Tem mais uma aqui, olha lá. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar, senão não dá. As regras de Beijing coube promover, ou regras de Beijing, coube promover o uso de medidas não custodiais, orientando a previsão de medidas não privativas de liberdade, desde dispositivos pré-processuais até pós-sentenciais, evitando o uso desnecessário do encarceramento. Gente, medida alternativa. Medida alternativa. Penas alternativas. É regras de Beijing? Não. A alternativa é regras de... Fala rápido. Tóquio. Muito bem. Regras de Tóquio. Bacana. Perfeito. Muito bem. Bacana. Vamos estudar então, vamos entrar dentro da lei propriamente dita. Vamos entrar dentro da convenção, vamos entrar dentro das regras de Pequim. O que ela tem para nós? Eu tenho nas regras de Pequim, eu tenho 6 partes muito bem definidas. E essas partes são divididas por pontos, tá? A lei não coloca artigos, coloca pontos. Mas a gente pode presumir que sejam artigos, mas tudo bem. Pontos ou artigos não tem problema. Aqui eu tenho do ponto 1 até o 9, estão os princípios gerais. No ponto 2, a investigação e processamento, 10 ao 13. Investigação e processamento, 10 ao 13. Lembra, estou falando de administração da justiça. Terceira parte, decisão judicial e medidas, 14 ao 22. Quarta parte, tratamento em meio aberto, 23 ao 25. Quinta parte, tratamento institucional, 26 ao 29. Sexta parte, pesquisa, planejamento e formulação de políticas e avaliação, é o ponto 30. O que eu preparei para você nessa aula? Eu preparei os principais pontos ou principais artigos que você tem que saber, ok? São aqueles que já caíram em provas ou aqueles que têm grande potencial de cair em provas. É claro, não se faça de arrogado. Procure a legislação, tenha aí esse meu material impresso, mas também baixe, se for o caso, as regras de Pequim. Facilmente você acha no Google e você baixa. Tem o próprio site da ONU, lá tem as regras de Pequim. Imprime ela e faça esse comparativo com o meu material. E o que eu não destacar, você marca e dá uma lida depois. Mas eu preparei com todo carinho os pontos principais, que já caíram ou, na minha visão, são de suma importância para a sua prova. Feito esse alerta, vão meter a cara, vamos meter para dentro, vamos entrar forte. Primeiro ponto, orientações fundamentais, estou lá na parte 1, fala assim, ó, os Estados-membros procurarão promover o bem-estar da criança e do adolescente e de sua família. Isso aí, bacana. 1.5, as presentes regras se aplicarão segundo o contexto das condições econômicas, sociais e culturais que predominem em cada um dos seus Estados-membros. É claro, essas regras têm que ser adaptáveis às condições do seu país, ok? As regras, vamos falar aqui agora, elas devem ser aplicáveis conforme as condições daquele país, ok? Beleza? Tópico 2, vamos lá, ponto 2 fala assim, alcance das regras e definições utilizadas. Até onde vai aqui essas regras? Trata assim, ó, as regras mínimas uniformes que enunciam a seguir, ou seja, daqui para frente, se aplicarão aos jovens infratores com imparcialidade, ok? Sem distinção alguma, por exemplo, de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião, política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Ou seja, as regras serão aplicadas indistintamente. Ou seja, não vou observar se a pessoa é negra, se ela é muçulmana, ok? Se ela tem um... Salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal.
10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35, um investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.